bem-vindos ao programa Minutos do Agro, hoje de forma remota, em detrimento ao período pandêmico Covid-19. Nosso entrevistado, doutor, advogado, escritor, Rogério Reis de Visac. Nós falaremos hoje aqui sobre a venda de terras a estrangeiros, o projeto 2963 de 2019. Doutor Rogério, é um prazer tê-lo aqui conosco no programa Minutos do Agro. O prazer é todo meu, eu agradeço ao convite, doutora Josi Marçal, quero agradecer por essa oportunidade de falarmos de um tema tão controvertido, né, tão apaixonante, com visões de todos os sentidos, e dar boa tarde a ti, a sua equipe e a todos que nos assistem. Doutor Rogério, o Brasil é um dos 5 países que mais vende terras a estrangeiros. Nossa legislação atual, 5709 de 1971, vem regulando essa prática até o momento. Como que funciona a questão da venda da terra a estrangeiros aqui no Brasil? Nós temos uma lei de 1971, como a colega bem citou, a Lei 5.709, e essa lei vem, desde então, regulando a sistemática de vendas a estrangeiros. Nós falaremos mais sobre isso, e o que nos traz aqui hoje é uma pretensão de modificação dessa norma. O projeto de lei 2963 foi recentemente aprovado pelo Senado da República e está em tramitação na Câmara dos Deputados. Curiosamente, neste tempo, o Supremo Tribunal Federal julga se um determinado aspecto da Lei 5.709 de 71 foi ou não recepcionado pela Constituição Federal de 88, qual seja a diferenciação de estrangeiros e brasileiros para a aquisição dessas terras. Esse é o ponto controvertido e que leva o Senado a apresentar esse PL sobre o qual nós vamos conversar. Quando nós falamos dessa nova legislação 2963 de 2019, quais as mudanças nós tivemos na prática em relação à lei que hoje já está vigente? Eu poderia só fazer uma pequena introdução antes de responder diretamente à sua pergunta? Fique à vontade. Muito obrigado. É o seguinte, a Lei 5.709 de 71, ela decorre, e esse contexto eu penso seja muito importante para que nós consideremos, para que todos possam melhor compreender o que se discute. A Lei 5.709 de 71 decorre dos trabalhos feitos no Congresso Nacional em 1967, na chamada CPI da venda de terras a estrangeiros. Por quê? Houve absurdos e absurdos. Eu tenho cópia de todos os 8 volumes da CPI, mais dos seus anexos, e mesmo dos documentos, então, classificados como secretos ou sigilosos, que eu pedi para desclassificar. E o que se vê ali é assustador, né? Um dos exemplos é o chamado Projeto Jari, lá na região amazônica, que foi a compra de terra pelo Ludwig, um norte-americano, de uma área equivalente ao tamanho do estado do Sergipe, ou seja, nenhum tipo de controle. E muitas das vezes comprados sem nenhuma boa base documental. Tanto é assim que no Senado dos Estados Unidos da América, o Senado da República fez uma audiência pública lá para se apurar o que aqui se apurava na CPI da venda de terras a estrangeiros. Por quê? Um norte-americano lesou cerca de 3.000 conterrâneos seus vendendo terras que não existiam no Brasil. Então, nós temos problemas históricos desde o tempo das Seis Marias, desde o tempo da Lei de Terras de 1850, que vige até hoje. E a Lei 5.709 veio frear esse contexto. É importante pensarmos também que a Constituição Federal de 1988, quando ela fala na venda de terras a estrangeiros e que a lei vai cuidar disso, é o artigo 190, ela diz que a lei vai cuidar e limitar a venda. Ora, se o comando constitucional é de limitação da venda, o PL 2963 abre essa venda e permite não só venda de propriedades, mas também venda de posses. E veja,
Embora a compra e venda seja uma relação de direito privado, que só vai interessar, a princípio, entre comprador e vendedor, quando se fala de vendas de terras a estrangeiros, não é só uma relação de direito privado. O Estado tem interesse nisso por conta de segurança nacional ou, como dizem alguns, de soberania. Bom, o detalhe é que, como o PL 2963 fala não só da venda de propriedades, sobre as quais nós já temos um caos fundiário absurdo, decorrente desse processo histórico desde as Seis Marias, e não se diferencia a posse de direito civil das ocupações de direito público, ocupações que não induzem uso capião, que não induzem o conceito de posse civil, nós teríamos um caos absurdo. Então, é preciso que se delimite, no nosso ponto de vista, alguns aspectos da Lei 2963, do PL 2963, para que depois não venhamos a sofrer as graves consequências desse caos fundiário e do ingresso de estrangeiros nesse mercado. Doutor Rogério, existe uma cota no qual é direcionada à venda, um limite? Sim, existe o limite de 25% de cada município. É importante aqui registrar que Altamira, no Pará, até pouco tempo, era o maior município do mundo, maior que Portugal, maior que Bélgica, Holanda e alguns países. Portanto, 25% como gênero é um padrão que me preocupa, mas é uma opinião pessoal. Todavia, o parágrafo do artigo que fala nos 25% fala de um limite de 25% para estrangeiros da mesma nacionalidade. Então, nós poderíamos até ter uma interpretação nos tribunais de que o limite seria para estrangeiros da mesma nacionalidade. Portanto, se fossem de nacionalidade diferente, talvez se pudesse interpretar que essa restrição infraconstitucional não tivesse lugar. É um ponto a se analisar. Uma das diretrizes e fundamentos do novo PL, e que traz sim, no bojo da sua justificativa, é a atração de investimentos de empresas aqui para o nosso país. E aí cabe a nós uma análise e até uma percepção um pouco mais profunda, no seguinte sentido: como vai ficar essa questão desse investimento aqui no nosso país? E a competição com o produtor rural nacional? Como você avalia esse cenário? Eu acho que ninguém em sã consciência é contra qualquer forma de investimento. A questão é, o investimento viria na forma de parcerias, engrandeceria a produção nacional e o trabalho do produtor rural, agropecuário, já instalado, que já fez investimentos, que vive disso circularmente, seja pessoa física, seja o pequeno produtor rural, seja pessoa jurídica instalada. Eu conheço bastante do Brasil, de Roraima ao Rio Grande do Sul, para dizer que nosso país é muito rico, é uma potência absurdamente grande no setor, e isso é notório. Agora, se nós já somos um dos 5 países que mais vende terras a estrangeiros no mundo, com base na lei vigente, atrair as multinacionais ou as transnacionais, digamos com o dólar e o euro a mais de 5 por R$1, significaria uma não difícil conclusão de que as melhores terras do nosso país estariam baratas aos olhos estrangeiros. E provavelmente, em médio prazo, não seria uma especulação utópica pensarmos que as melhores terras estariam com eles, competindo aqui dentro, com o produtor brasileiro já instalado há muito tempo e talvez criando dificuldades. Eu até diria mais, o mundo precisa de alimentos e vai precisar mais de alimentos. A China tem muita gente, a Índia tem muita gente, vários países têm um povo absurdamente carente de alimentos e essa população mundial vai precisar de mais alimentos. Veja, doutora Josi, nós não pensávamos, há 2 anos atrás, que o mundo pararia por 1 ano em função de uma pandemia.
Será que daqui a 20 anos, 30 anos, o mundo vai sobreviver à falta de alimentos? E quem comandar os alimentos no mundo vai controlar o mundo. Portanto, contrariar o comando constitucional do artigo 190, democraticamente votado na Assembleia Nacional Constituinte, que fala em limitar a venda de terras, abrindo para que essas multinacionais venham e as transnacionais venham, significaria talvez entregar-lhes não os ovos da galinha dos ovos de ouro, mas talvez entregar-lhes a própria galinha dos ovos de ouro. E essa preocupação não é para mim ou para os investidores ou produtores rurais. Nós somos particulares em relação a esse contexto. E quem tem terra e quer vender, talvez tivesse um bom momento com a chegada dos estrangeiros que já estão comprando com base na lei vigente. Todavia, a preocupação para a população em geral e para o destino do Brasil talvez seja maior. E se nós não tivermos um planejamento de médio e longo prazo, e essa visão de médio e longo prazo, talvez percamos o controle sobre as fontes de água doce, os lençóis de água doce riquíssimos, como o aquífero Guarani, como a região amazônica, e das melhores terras produtivas. Aliás, essa semana a BBC de Londres noticia que se vende terras não vendáveis na Amazonas pela internet, coisa que já é sabida de muitos anos e que já ocorre. Portanto, eu acho que é uma situação bem delicada. E veja, doutora Josi, nós não estamos a favor ou contra. Eu acho que a questão é se debater longa e profundamente a tramitação do PL 2963 de 2019, já aprovado no Senado e ora na Câmara. Por quê? Porque uma votação assodada, quando o mundo tem seus olhos voltados para as questões de UTI, de pandemia e coisas do tipo, poderá trazer arrependimentos para o Estado brasileiro, para o povo brasileiro, quando a precificação interna desses produtos e o controle das exportações dos nossos produtos for feita pelas grandes transnacionais ou grandes multinacionais do setor. Bela análise. Doutor Rogério, quanto a gente fala aí na seara jurídica em relação à competência, em caso de caso de demanda, como é para ficar essa análise de acordo com essa nova legislação? Da competência para feitos judiciais? Exatamente. Pois é. O Código de Processo Civil, lá na parte introdutória, ele traz uma série de princípios que regem a competência. E o PL 2963 de 2019 nada fala a respeito. Portanto, é possível que haja o foro de eleição nos contratos. Ora, se eu sou um investidor estrangeiro comprando terra pelo dólar e euro a 5,1, eu tenho muito dinheiro para comprar e quem vai me vender precisa desse dinheiro significativo. Não é difícil na negociação pedir que se coloque o foro de eleição para o meu país. E aí fica numa situação muito difícil. Nós podemos lembrar da história do Brasil, quando o Barão de Mauá, na ação Santos Jundiaí, litigando com a Inglaterra, teve declarado que o foro para decidir a questão da ferrovia Santos Jundiaí era na Inglaterra, e lá ele perde a ação. Nós temos que pensar também que, veja, talvez um grande negociante brasileiro possa ter condições de litigar no exterior. Mas o pequeno produtor rural que venda terra ou que faça contrato de parceria, ele não vai conseguir fazer uma ação judicial no exterior para discutir cláusula de contrato, porque a compra e venda pode ser feita em parcelas. O contrato de parceria previsto é de execução ao longo do tempo. Então, qualquer demanda no foro de eleição vai levar para o exterior, salvo as ações de direito real, cuja competência seja da localidade do imóvel. Né? Essa é uma ressalva específica. Então, assim, volto a dizer, não é uma questão de simples posicionamento como se fosse ser a favor ou contra. Acho que há um contexto histórico
e elementos muito maiores àqueles que talvez, em primeiro momento, nós identifiquemos ao se pensar na venda de terras. Você falou sobre a importância do diálogo, do debate e das análises na Câmara Federal. Recentemente, o senhor encaminhou à Câmara Federal um documento solicitando uma audiência pública para análise dessa lei. Você acredita que essa audiência pública ela pode trazer à clara todos os pontos que hoje são convergentes a esta lei e, quem sabe assim, poderíamos ter uma lei um pouco mais prática e efetiva para o setor? Eu acredito que sim. A pesquisa pública feita pelo site do Senado, quando lá tramitava o PL 2963, eu não lembro os números exatos de cabeça, mas eram 6.000 e poucos votos contra 50 votos a favor. Ora, se faz uma consulta pública, eu penso que ela não deva ser inútil e que o resultado deva ser levado em consideração. Nós pedimos, no nosso parecer, é um parecer assinado pela Comissão Nacional de Assuntos Fundiários da União Brasileira dos Agraristas Universitários, uma entidade de âmbito nacional sediada em Porto Alegre. O nosso parecer encaminhado à Câmara dos Deputados e que já está recebido pela Secretaria-Geral da Mesa dos Trabalhos, para que se realize audiências públicas onde se possa ouvir todos os interessados que eventualmente se habilitem a tal e que sejam selecionados com posicionamentos a favor, com posicionamentos contra, para que se amadureça as questões que envolvem a tramitação do PL. Eu acredito que o pedido de audiência pública, além de ser democrático para uma casa democrática, que é o parlamento, ele é muito simpático também, né? Porque há vozes a favor, há vozes contra, e há vozes preocupadas com aspectos do projeto de lei. E eu penso que seja útil para a população brasileira que esses aspectos sejam considerados. Não é, doutora Josi, uma questão de ser a favor ou contra. Eu penso mais no contexto, nesse caldo de informações que perfilam a decisão de votação desse PL. Doutor Rogério, você sabe como que está hoje o posicionamento da nossa Câmara Federal no quesito da aprovação deste PL? Aí eu falo da bancada rural, se você tem notícias de como eles têm abordado este tema lá dentro e se eles estão a favor desta aprovação? O PL chegou há pouco na Câmara dos Deputados e não teve tramitação interna ainda, no sentido de pareceres e votações conclusivos. O posicionamento do setor, até onde me chegou o contexto de informações, há no segmento posicionamentos a favor e contra, né? Eu tenho recebido informações de alguns que são favoráveis ao PL, no sentido de precisar superar aquela dificuldade inicial que nós comentamos, se foi ou não recepcionado pela Carta de 88, o aspecto relacionado à diferenciação entre o produtor brasileiro, adquirente brasileiro e o estrangeiro. E há preocupações outras em defesa do produtor nacional instalado, seja no setor agrícola ou no setor pecuário, exatamente a conta de uma eventual e não utópica concorrência interna pelas melhores terras produtivas diante de uma possível chegada desses estrangeiros. Veja, o problema não são as pessoas físicas, doutora Joyce. Os estrangeiros que nos chegam, nós somos um país de miscigenação, de origem estrangeira, né? Então vieram portugueses, holandeses, ingleses, franceses, italianos, alemães. O problema não é da vinda das pessoas físicas. O problema maior está exatamente na aquisição pelas pessoas jurídicas e que podem dominar um significativo segmento. E nós falamos de novas fronteiras, por exemplo. Há alguns anos atrás, Goiás e Mato Grosso eram fronteiras. Estrangeiros americanos do norte chegaram muito por Goiás em direção ao Amazonas.
e isso há algumas décadas, quando se fez por Juscelino Kubitschek a BR-020, a chegada naquele oeste de Goiás, onde Tocantins não existia ainda, e limite com Bahia, muitas aquisições ali foram feitas. Hoje nós temos uma riquíssima região, que é o Mato Piba, uma reunião do Maranhão, Piauí, Bahia e Tocantins, riquíssima, eu conheço a região ali. Então, essas fronteiras agrícolas, elas são extremamente atrativas. E aí é uma questão muito elementar de nós pensarmos assim, se aquilo é tão bom, e os estrangeiros tanto querem aquilo, por que não cuidamos nós melhor daquilo? Veja, se for uma questão só de atração de investimentos, nós temos o protocolo de Nairobi, que permitirá ao Brasil e a outros países não ter subsídios internos para o setor, como outros países fazem. E aí, artificialmente, eles baixam o valor dos seus produtos e dificulta a concorrência no mercado internacional. E há também o FIAGRO, que é um projeto que me parece muito simpático e muito interessante aqui no Brasil, que permitirá que mesmo pessoas que não sejam ligadas ao setor agropecuário possam nele investir. Então, nós temos outros mecanismos, se esse é o motivo determinante para se debater o PL 2963 de 2019, nós temos outras ferramentas, outros atrativos de investimentos, como na questão da geopolítica, o protocolo de Nairobi, e na questão interna, o financiamento do setor via FIAGRO. É como penso. Doutor Rogério, nós estamos aqui chegando à reta final da nossa entrevista. Eu queria deixar esse espaço em aberto para que o senhor comentasse um pouquinho sobre a sua escrita na Folha da Gazeta, também sobre as suas obras. Telespectadores, nós escolhemos o doutor Rogério por ser um especialista na área, um exímio especialista em direito agrário e vem há longos anos já atuando e trabalhando também neste ramo. E muito obrigada por essa belíssima entrevista, por esse esclarecimento e pelo seu trabalho ímpar em defesa do agronegócio. Eu vou deixar esse espaço em aberto para você comentar um pouquinho sobre os temas que você vem abordando na Gazeta e também mostrar os seus livros para que todos nós possamos, quem sabe, adquiri-los e ter um pouco mais de conhecimento nessas áreas. Uma honra, muito obrigado por cada palavra sua. O primeiro processo que eu peguei quando eu me formei na Universidade Federal aqui no Rio de Janeiro, em 1991, com a carteira do OAB recém-recebida, foi uma área de 180 mil hectares no oeste da Bahia, que estavam com problemas registrais. Então, eu já nasci mexendo com questões ligadas ao direito agrário. Tem alguns artigos publicados no setor, em sites especializados, em revistas jurídicas, como sobre o uso capião tabular, na revista da Escola da Magistratura aqui no Rio de Janeiro, algumas participações em livros coletivos. Tem uma coluna semanal aos domingos no jornal A Gazeta do Amapá. É um espaço bem bacana para discutirmos algumas questões ligadas ao Brasil. E tenho 3 livros publicados. O primeiro foi Grilos e Gafanhotos, Grilagem e Poder, é de 2016. Ele já mexe com o setor, com o segmento. O outro, Grilagem das Terras e da Soberania, é um trabalho de 400 folhas, 800 notas bibliográficas e quase 20 anos de pesquisa, calcado em julgados e em praticamente tudo que há em doutrina no país sobre isso. E a gente faz um passeio histórico desde o descobrimento até o Código Civil atual para discutir essas questões, principalmente o que envolve os atos nulos e os atos anuláveis, para que a gente possa entender o que pode ou não ser sanado e socorrer aos produtores, aos adquirentes de boa-fé os imóveis. E o terceiro é um romance que me agrada particularmente muito, chamado Diamante no Sertão Garimpeiro. Eu sou apaixonado pelo Brasil e não só falo das capitais, quanto mais pude rodar pelo interior, mais me apaixonei. A tua região, aí até o Rio Araguaia, região de Pirinópolis, Goiás Velho, enfim, adoro a tua região.
adoro o Cerrado, e me apaixonei pela Chapada Diamantina e pela Chapada dos Veadeiros, em Goiás. E na Chapada Diamantina fui muitas vezes, desde 93. E acabei fazendo um romance histórico que engloba a riqueza do diamante, que era pego, Josi, a cata no chão. Tinha tanto diamante. Havia o vice-consulado da França lá, no tempo que Rio de Janeiro era a capital do Brasil imperial. E, de repente, acaba o diamante, quando acaba a monarquia. Então, eu pego o momento temporal do fim da monarquia e início da República, os coronéis, as questões todas ali relacionadas. Isso. Estamos fazendo mais alguns artigos, tem um trabalho em via de ser publicado também. E, enfim, estamos na lide, trabalhando, produzindo por aquilo que nos dá prazer e, digamos, que nos faz colaborar com o setor agro, pelo qual eu sou extremamente apaixonado. Afinal de contas, nós precisamos comer. Quem negar a importância do agro não pode se alimentar, porque tudo vem do agro, né? Verdade. E eu quero agradecer muito a ti por essa simpática e profissional condução do programa. Quero agradecer a sua equipe, a esse espaço e agradecer a todos que nos assistem e me colocar à disposição sempre. Conte comigo. Muito obrigada. Esperamos em breve, após esse período pandêmico, te receber aqui nos estúdios. Obrigada por ter aceito essa entrevista, mesmo de forma remota. E eu costumo dizer que você não escolheu o agro te escolheu. Muito obrigada por transmitir tanta sabedoria, por estar sempre a postos a dividir o seu trabalho conosco. Muito obrigada. A você que nos acompanhe, nossa gratidão. Continue aqui, canal 3.2 TV Alego, YouTube TV Alego. Fiquem com Deus. Até a próxima. Tchau, tchau.